pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, uma aula bem contemporânea, que nós vamos analisar principalmente o final do século XX, pegando ali já a década de 1980, 90, já bem os 20 anos finais do século XX, já entrando inclusive no século XXI, onde nós vamos trabalhar com o fim da chamada Guerra Fria, a famosa Guerra Fria da bipolarização mundial, a Guerra Fria, comunismo, capitalismo, Moscou, Washington, Estados Unidos, União Soviética. Então nós vamos discutir esse final aí da Guerra Fria, analisando algumas das motivações que levaram ao final da Guerra Fria, e a partir daí, uma nova ordem que vai se estabelecer. Uma ordem que alguns chamam de multipolar, outros unimultipolar. Uma nova ordem, que é a ordem da globalização, que é a ordem basicamente do neoliberalismo. E nós temos alguns pontos importantes para discutir esse contexto aí do final da Guerra Fria e essa nova ordem mundial. Analisar o fim da Guerra Fria, observando algumas das motivações que levaram a esse desmembramento, o esfriamento, como alguns colocam, da Guerra Fria, analisar um dos principais símbolos da falência da Guerra Fria, em 1989, a queda do Muro de Berlim, até porque o Muro de Berlim foi um dos grandes símbolos da Guerra Fria. E a sua queda é considerada ali como sendo uma queda também simbólica para o fim da Guerra Fria. O fim do Apartheid, até porque o regime do Apartheid na África do Sul, ele vai se sustentar por conta aí da Guerra Fria, e o esfriamento da Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, tem uma colaboração também com o fim do Apartheid, e a nova ordem que vai se estabelecer. Essa ordem da globalização, essa ordem da internet, das comunicações avançadas, essa ordem basicamente do terrorismo, de conflitos no Golfo, que é a nova ordem também do neoliberalismo. Ok? Beleza? No primeiro momento, aqui nós temos, na verdade, imagens onde se observa claramente três grandes manifestações onde teremos o fim da Guerra Fria. A primeira imagem, nós temos aqui a imagem da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, que vai ser derrubado em 1989. Nós temos a queda do Muro de Berlim em 1989, que foi considerado o muro símbolo da chamada Guerra Fria Clássica, entre comunismo e capitalismo. A segunda imagem, nós temos a reunificação das Alemanhas, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, que vão se reunificar em 1991, considerado aí um grande marco também para o fim dessa Guerra Fria. E a terceira imagem é a desintegração da União Soviética, da famosa URSS. A desintegração da União Soviética, que depois se transformará em SEI, e depois nós temos, evidentemente, a separação das antigas repúblicas socialistas soviéticas, que é considerado também um grande marco nesse final da Guerra Fria. Ok? A queda do Muro de Berlim, que é uma das principais representatividades para o fim da Guerra Fria, na verdade, para que se compreenda essa queda, seria interessante analisar o colapso da economia soviética. Porque esse colapso da economia soviética, na década de 1980, ele acaba sendo um grande ingrediente para que nós possamos compreender a falência dessa Guerra Fria clássica, ou esfriamento dessa Guerra Fria entre capitalismo e comunismo, soviéticos e norte-americanos. É evidente que a crise
Soviética, a crise econômica da década de 80, ela foi movida por vários fatores. Você tem queda na produção, a produção soviética está em queda na década de 1980, nós teremos o aumento do desemprego, tá? Isso vai ser um sinal de colapso da economia soviética na década de 80, teremos problemas de abastecimento, a União Soviética vai viver problema de abastecimento, onde se chega até mesmo a ter, por parte do governo soviético, a suspensão de testes nucleares subterrâneos. Olha só, ele suspende testes nucleares bélicos, militares, subterrâneos, por quê? Porque o Estado soviético ele está vivendo uma crise econômica. E essa crise econômica, ela vai atingir principalmente a era Gorbachev. A famosa era Gorbachev, ou Gorbachev, como alguns colocam. Tá? Afinal de contas, essa era é uma era da glasnost, é uma era da perestroika, ou seja, glasnost, transparência política. Ou seja, o que seria essa transparência política? Sem censura. Uma União Soviética sem censura, uma União Soviética sem repressão, uma União Soviética sem medo da polícia. E a perestroika é a reconstrução econômica. O Estado não deveria impedir o progresso individual. A economia de mercado deveria se fazer presente. Seria, na verdade, a chamada o quê? Perestroika. A partir daí, você terá a desintegração da União Soviética. Primeiro em comunidades de Estados independentes. E a separação, evidentemente, dessas repúblicas socialistas soviéticas, com esse colapso econômico e essas reformas feitas pela era Gorbachev. E nesse momento, o que se tem é simplesmente o quê? Manifestações acontecendo, principalmente no leste europeu, com a fragilidade da União Soviética, com a desintegração da União Soviética, com essa crise soviética e esse processo de reformas, teremos várias manifestações acontecendo em parte do leste europeu, principalmente nessas áreas que eram controladas pela União Soviética. É o caso da Alemanha Oriental, E nesse momento nós temos, em 1989, a queda do Muro de Berlim, ou seja, é a metáfora do fim da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim é a metáfora do fim da Guerra Fria. E esse socialismo real, aquele velho socialismo soviético, que está se deteriorando na década de 80 da União Soviética, que vai ser responsável pelas reformas de Gorbachev, esse velho socialismo, ele também vai estar em crise no leste europeu, na Bulgária, na Romênia, na extinta Iugoslávia, na extinta Tchecoslováquia, que hoje é chamado República Tcheca, República Eslováquia, ele vai estar, evidentemente, em crise, esse socialismo real. E isso mostra o quê? A desintegração, o fim daquele mundo bipolar, daquele mundo, evidentemente, da Guerra Fria. E isso fica muito mais evidente quando, em 91, você tem as duas Alemanhas se reunificando. Nós teremos a reunificação da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. As duas Alemanhas vão se unir novamente em 91. E esse é um grande símbolo de que a Guerra Fria, clássica, bipolar, soviéticos, norte-americanos, comunismo, capitalismo, ela está evidentemente colapsada, ela está decadente, certo? Agora, é importante observar também que esse contexto de crise da Guerra Fria, ele atinge outros países fora da Europa, como, por exemplo, nós temos a África do Sul. A África do Sul, que logo após a sua independência, a África do Sul chegou a montar uma estrutura de regime de segregacionismo, um regime de segregação racial, chamado de Apartheid, que foi estabelecido em 1948 pelo chamado Partido Nacional. Ou seja,
quando nós falamos do apartheid, estamos falando do quê? Da prática do desenvolvimento separado. Tá? Observe que o governo sul-africano, ele oficializa essa segregação através de um sistema legal. Nós temos uma legalização da segregação racial. Ou seja, o apartheid, ele habitava, né, as áreas de que atingia as áreas de habitação. Essa segregação entre uma minoria branca e a maioria negra atingia ali na África do Sul as áreas de habitação, de emprego. Isso era legal. Era legal. O governo branco sul-africano, na década de 1940, 50, 60, 70, 80, porque o apartheid ele vai até no início da década de 1990, principalmente na época da Guerra Fria. A Guerra Fria, de certa forma, deu sustentabilidade para o apartheid. Ela deu, de certa forma, sustentabilidade. Então, essa segregação, você via na habitação, você via no emprego, você via na saúde, na educação, em serviços públicos. Tanto prova que nós temos, por exemplo, algumas leis de segregação racial que foi criado por esse governo de minoria branca, por esse governo que oficializou o apartheid. Algumas leis da chamada segregação racial, algumas leis do apartheid. Por exemplo, negros não podiam ter participação política, não podiam votar, não podiam se candidatar. Negros não tinham direito a propriedades, certo? Não tinham direito a propriedades. Negros eram obrigados a viver em terras reservadas, ou seja, determinadas áreas reservadas, esses negros sul-africanos deveriam viver. Essas áreas reservadas eram chamadas de bantutões. Olha só, os chamados bantustões, melhor falando. Os bantustões, ou seja, pátria dos bantus. Pátria dos bantus. Áreas sem saneamento básico, sem infraestrutura, áreas completamente miseráveis, as chamadas áreas dos bantustões. A proibição de casamentos mistos entre negros e brancos. Nós tínhamos leis de apartheid, de segregação, que proibiu o casamento entre brancos e negros. Negros, para poder se deslocar, para poder adentrar em determinadas áreas que eram reservadas para os brancos, eles deveriam ter um sistema de passaporte, ou seja, uma autorização. Olha só que absurdo. Para que esses negros pudessem ocupar, na África do Sul, determinadas áreas reservadas para os brancos, eles deveriam ter um passaporte autorizando a sua passagem. É evidente que essa segregação racial, o apartheid, ele vai ter uma série de oposições. Na própria África do Sul, nós temos o Conselho Nacional Africano, que é um movimento que vai organizar uma oposição a esse sistema, através de uma desobediência civil. Vamos lutar sem pegar em armas. Nós temos rupturas, países vão romper relações diplomáticas, né, com a África do Sul, como uma forma de pressionar com que o governo sul-africano acabasse com esse apartheid, que é um regime oficial. Há pressões internacionais, inclusive nós temos países, isso já no momento de crise da Guerra Fria. Nós temos países que irão boicotar as relações comerciais com a África do Sul, fazendo com que a África do Sul passasse por crises econômicas. Porque a África do Sul ela vai sofrer algumas sanções internacionais. Algumas sanções internacionais ela vai sofrer, isso vai gerar crise econômica. E, além disso, a luta dos negros sul-africanos, a resistência dos negros sul-africanos, e principalmente do Nelson Mandela, pela libertação. Pela sua libertação, certo? E essa libertação, ela acabou acontecendo. Mandela foi libertado, porque há uma luta
dos sul-africanos, dos negros sul-africanos, a uma luta internacional, até da Anistia Internacional. E Mandela, que foi a principal voz contra esse regime, mesmo sendo preso, torturado. Ele foi solto na década de 1990 e chegou a ser o primeiro presidente negro sul-africano eleito. O primeiro presidente sul-africano negro eleito foi Nelson Mandela. Ok, galerinha? Beleza? Muito bem. E aí, falando, né, discutindo esse contexto do fim da Guerra Fria, a partir do momento que esse mundo bipolar, esse mundo da Guerra Fria clássica, ele se desconfigura, nós passamos a ter uma espécie de uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, que ela já vinha se desenhando desde a década de 1970, 1980, mas ela vai se consolidar principalmente a partir daqui da década de 1990, já bem no final do século XX. Nós temos uma ordem que muitos chamam de ordem multipolar, outros de unimultipolar. Uma nova ordem se estabelece, uma ordem onde a rede mundial de computadores ela vai se tornar um grande símbolo, porque essa nova ordem é uma ordem global, é uma ordem da globalização. E a rede mundial de computadores acaba se tornando o grande símbolo dessa rede global. O desenvolvimento, essa rede provoca um desenvolvimento da capacidade da produção social, né? Com o aperfeiçoamento da comunicação. A comunicação ela vai se aperfeiçoar, né? Um aperfeiçoamento do processo e armazenamento de informações. Então, a rede mundial de computadores, a presença dela mostra claramente como a capacidade de produção social ela vai se desenvolver. Principalmente por quê? Porque nós passamos a ter o aperfeiçoamento da comunicação, né? Do processamento, do armazenamento das informações, principalmente através da internet. Olha aí o desenvolvimento da informática, já na década de 1970, olha só, da biotecnologia, já na década de 1980, e tanto a informática e a biotecnologia estão aí se desenvolvendo ao sabor do que nós vamos chamar de quê? De uma onda do neoliberalismo, ao sabor de uma onda neoliberal, a informação digital, olha só, e a genética, elas vão ser inclusive privatizadas. Por isso que se fala dessa onda neoliberal, que é a essência da onda neoliberal e a privatização. Então, teremos a privatização da informação digital, teremos a privatização da genética, que isso é igual ao quê? A falta de desenvolvimento sustentável, que é, na verdade, um dos grandes resultados do neoliberalismo, desse mundo global. Um dos grandes efeitos desse mundo global, desse mundo neoliberal, né, dessa presença privada no mundo digital, no mundo da genética, com certeza é a falta de um desenvolvimento sustentável. E você fala de falta de desenvolvimento sustentável por quê? Porque você tem concentração de consumo, você tem um aumento da miséria social. Então, isso faz parte desse contexto da nova ordem. Dentro dessa nova ordem, nós teremos um reordenamento geopolítico. Teremos uma reorganização geopolítica com o fim da Guerra Fria e com essa nova ordem. Um exemplo clássico desse reordenamento, dessa reorganização, é a Guerra do Golfo, em 1990. Uma guerra entre o Iraque e o Kuwait. A Guerra do Golfo, onde você tem disputa de territórios, a disputa de petróleo. O Iraque também acabou invadindo o Kuwait como uma forma de tentar não pagar as dívidas que tinham com o Kuwait. Nós temos também, por exemplo, os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, fazendo parte dessa nova ordem, né? Ou seja, é uma ordem do chamado terrorismo global. Tá? Terrorismo global faz parte dessa nova ordem, poder da informação, mais publicidade televisiva.
se tem, inclusive no combate a esse terrorismo, a luta do bem contra o mal, como dizia o presidente George Bush, logo após o atentado de 11 de setembro, inclusive uma nova guerra do Iraque. O Iraque é invadido em 2003, veja bem, primeiro o Afeganistão, com uma coalizão militar, né, onde os americanos conseguem, com o apoio da ONU, e uma coalizão militar, invade o Afeganistão e derruba o Talibã. Porém, temos ali, mais tarde, em 2003, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, sem o apoio, inclusive, do Conselho de Segurança Nacional da ONU. Então, esses instrumentos fazem parte também dessa nova ordem. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.